O depoimento a seguir faz parte de um banco de dados criado pela Fundação Sozandrade pela Favela do Samba, com o objetivo de reunir informações sobre a trajetória da Sociedade Recreativa Favela do Samba ao longo de seus 70 anos de existência. Eu sou Riba, o meu nome completo é José de Ribamar Assunção Gomes, nascido em 22 de fevereiro de 47, hoje eu tenho 73 anos. Como você chegou e integrou-se ao quadro de compositores e intérpretes da favela? Eu cheguei ao quadro de compositor da favela através da vivência já dentro da escola, que eu comecei como baliza na escola no ano de 60, e o meu pai de criação era um dos baluartes da favela, e chegamos na favela onde eu fui ritmista, fui baliza primeiramente, fui ritmista, depois fui diretor financeiro, depois fui diretor de carnaval, e dentro desse período a gente já compunha samba, que tinha uma equipe muito boa de compositores, que alguns já partiram, e a gente fazia esse trabalho dentro da escola. Em 1960, a escola ela ainda era conhecida como uma turma de samba. Como é que era a prática daquele período? Em 1960, a escola já era conhecida como uma turma de samba, não só a favela, mas todas as escolas de samba de São Luís. E a prática disso aí, a gente participava de um carnaval, onde esse tempo já havia um concurso de carnaval, e existia várias escolas de porte mais alto que sempre disputavam esse título. Na verdade, haviam vários concursos na época das turmas, né? As rádios, a televisão que estava chegando, ela chegou a promover, não é isso? Não havia um concurso oficial como tem hoje, mas existiam vários concursos. A Rádio Timbira fazia o dela, a Ribamar fazia o dela, a Difusora fazia o dela, não é isso? Isso. Esse tempo existia vários concursos, mas sempre tinha um concurso mais forte, onde ele era disputado na Praça Deodoro. Muitas vezes não tinha um palanque para as escolas se apresentarem, eles faziam o quê? Reservavam um lugar para que as escolas se apresentassem. Quer dizer, tinha outros concursos, como a Rádio Ribamar, a Difusora, a Rádio Gurupi no tempo também, que fazia esses concursos. Mas tinha esse concurso mais forte na Praça Deodoro. A própria televisão fazia um palanque para as escolas passarem lá na Camboa, né? Primeiro foi na Pedro II, depois foi Camboa, não é isso? A gente desfilou muito na Deodoro. A Deodoro a gente desfilou muito. Depois fomos para Pedro II, a Praça Dom Pedro II. E a Camboa eu não tenho muito bem lembrança da Camboa, mas acho que foi só um carnaval ou 2 carnavais que foram na Camboa. Como você analisa a produção musical dos velhos carnavais, ou seja, da época em que os grupos eram chamados de turmas de samba, que eram grupos bem menores? Olha, a gente analisa assim dessa forma, né? Aquele tempo não havia esse concurso que existe hoje. As escolas de samba também não compunham as alas, elas não tinham essas alas. O forte da escola de samba era uma porta-bandeira, uma rainha, um mestre-sala que acompanhava a porta-bandeira, e era um carnaval diferente do que é hoje, mas era um carnaval também muito gostoso, sabe? Principalmente o desfile das escolas de samba. Não era porta-estandarte? Aliás, me confundi com coisa. Porta-estandarte. Era porta-estandarte a esse tempo,
onde a favela teve uma porcentagem muito marcante. Tinha as baianas também, onde as baianas que marcaram a época na favela, como a Marlene, como a Satuzinha, essas eram as duas baianas principais da favela, era a grande atração da escola. Você considera que a batucada das turmas de samba era mais envolvente que a batucada das atuais baterias das escolas de samba? Ah, eu acho sim. Eu acho as batucadas da escola de samba de tempos anteriores muito mais marcantes do que essa batucada de hoje. Hoje nós passamos por uma batucada de quê? Uma batucada do Rio, que veio do Rio de Janeiro. Aquele tempo não, era uma batucada original do carnaval maranhense. Os instrumentos industrializados foram determinantes para a aceleração do ritmo dos sambas enredos? Foram sim. Os instrumentos foram determinantes na mudança do ritmo do carnaval, dos sambas de enredo, porque foram os instrumentos mais estridentes. E uma batida que veio do Rio de Janeiro, e se infiltrou aqui no nosso carnaval. Principalmente a primeira escola a usar esses instrumentos, esses novos instrumentos que hoje são usados, foi a escola de samba Salgueiro, também daqui do Sacavém, era uma da escola rival da favela. Em 1978, quando o saudoso Jairzinho fazia parte do Salgueiro e mandou buscar uma bateria nova no Rio de Janeiro. Essa aí foi a grande novidade do carnaval de 1978. Como você analisa a atual batucada da bateria Carcará, a bateria da favela do samba? Olha, eu sou até suspeito em falar a esse respeito das baterias, principalmente da bateria da favela. Porque eu acho que a bateria da favela é uma bateria inconfundível. Não é porque a gente é daqui do Sacavém, ou a gente faz parte da favela, mas a favela criou uma batida envolvente. E a gente deva muito isso ao mestre Paulo, que veio do Rio de Janeiro, e hoje ao nosso amigo Júlio. É um cara determinante, é um cara envolvente, é um cara responsável, que até hoje dirige essa bateria com muita força e com muito orgulho. Riva, tu participaste do primeiro título da favela. Como é que foi? O primeiro título da favela foi uma coisa surpresa, porque eu mesmo cheguei na passarela, não esperava a favela do jeito que eu olhei na passarela. Na direção do nosso amigo José Venâncio, que hoje se acha afastado da favela, mas foi um cara que marcou muito, uma pessoa que marcou muito na favela. E esse título da favela foi um título que mexeu com a cidade toda, porque não é só eu, nem os próprios adversários da favela esperavam a favela de uma forma tão exuberante como ela se apresentou no Carnaval de 77. Dizem que em 76 ela passou com menos de 20 brincantes e em 77 foi campeã. Como é que foi isso? Olha, não foi em 76. Em 75 a favela passou com 18 componentes. Inclusive a favela veio na minha casa e eu estava afastado da favela porque eu tinha um compromisso. Eu era jogador de futebol profissional do Maranhão Atlético e me afastei da favela pelos compromissos. E em 77 a favela, em 75 a favela veio fazer uma visita na minha casa terça-feira de carnaval. E aquilo mexeu com a gente, porque eu olhei a favela com 18 componentes. E depois que passou isso aí, a gente se reuniu, juntamente fizeram um convite, o seu Boca, o saudoso
o saudoso Boca fez um convite a José Venâncio e ele veio assumir a presidência da favela. E ele, o Fernando Souza, revolucionaram a favela, já em 76. Em 75 a favela saiu com 18 componentes. Em 76 a favela já saiu com 400 e poucos componentes. Aí a grande surpresa foi em 77, onde a favela saiu com mais de 1000 componentes na avenida, a favela alçada em 15 alas, mas 15 alas grandes. 15 alas de mais ou menos de 90 a 100 pessoas. Então a favela foi a grande surpresa e foi a revolução do carnaval nesse ano, já de 1977. E a favela hoje, todo mundo tem que ter orgulho de sair, porque a favela trouxe revolução para o Carnaval do Maranhão. De lá para cá, as escolas se organizaram e procuraram seguir aquilo ali, o que a favela mostrou no Carnaval de 77. Como era a rivalidade da favela com o Salgueiro aqui no Sacavém? Olha, a rivalidade da favela e o Salgueiro no Sacavém era uma rivalidade muito maior do que favela e Quinto, do que favela e Flor do Samba, do que essa rivalidade de chegar na passarela e ganhar o título. Era muito maior. Aqui, quando chegava a época de carnaval, compadre que era salgueiro não falava mais com compadre que era favela. Comadre que era salgueiro não falava mais com comadre que era da favela. Então essa rivalidade começava já nos meses de setembro, outubro, e só terminava depois do carnaval. Entende? Quantas vezes essas escolas se encontraram em ensaio aqui no Sacavém e muita confusão rolou. Era uma rivalidade muito grande, como eu já frisei, muito maior do que as escolas de samba de hoje. Riba, falam muito em Rua da Coragem. Onde era que era a Rua da Coragem? Diz que foi onde a favela teve uma das suas primeiras sedes. Olha, a Rua da Coragem é hoje esta Rua 21, que depois que fizeram o conjunto, aí trocaram o nome das ruas. A Rua da Coragem, para a cultura do Sacavém, é um nome muito famoso. Porque as duas escolas de samba do Sacavém, que eram as duas escolas de samba também grandes de São Luís, elas nasceram na Rua da Coragem. Todas as duas escolas. A favela, que nasceu na casa de um dos fundadores, Eusébio, e sua esposa, Dona das Dores, e o Salgueiro, que nasceu na casa da Dona Cotinha. A gente chamava Cotinha Fonfonfon, porque ela tinha um defeito na fala, e inclusive era mãe do meu pai de criação. Então o Salgueiro nasceu na casa dela, eu morava em frente, eu era muito garoto nessa época, eu morava bem em frente, o Salgueiro, e morava mais um pouquinho distante, mas na mesma rua onde a favela nasceu. Era essa rua onde está a tua casa? Direto aqui, vai direto. Não existe mais onde foi sede dessas escolas, das duas, não existe? Não existe. Não existe porque tudo já viraram, hoje são casas residenciais. Diz que o mangue chegava até aqui? Olha, o mangue chegava até bem pertinho aqui da favela. Aí, porque eu cansei de tomar banho ali perto no Zé Venâncio, ali na Maré, e a gente descia quando era no posto de gasolina mais embaixo, a gente pescava. A gente pegava aqueles landros lá, pescava camarão, pescava peixe, pegava caranguejo, era bem aqui pertinho mesmo. Mudou quando fizeram a avenida, não é isso? Houve uma mudança quando fizeram a avenida, mas antes da avenida, já com muitas casas já construídas, o mangue a água foi se afastando e o mangue foi desaparecendo, porque onde era mangue começaram a entulhar e fazer casas. Então podemos dizer que o bairro do Sacavém, ele nasceu de invasões? Sim,
Olha, isso é uma história que eu já procurei saber, muita gente, é a história do Sacavém. Mas o bairro do Sacavém nasceu de invasão. Eu cheguei aqui no Sacavém em 1952, 51, 52, por aí assim, que eu vim morar com meu tio. E o Sacavém era uma invasão na época. E hoje, ele se modificou um pouco, mas nem tanto. Você vê hoje a maioria das casas ainda são casas construídas naquela época. Algumas pegaram algumas reformas e tem casas ainda bem antigas, como acho que quase do nascimento do bairro de Sacavém. E a estrada de ferro, era bom ou era ruim para a favela? Não, a estrada de ferro, eu não sei até que ponto ela era boa para a favela ou não. Eu sei que a favela, a gente precisa saber como foi que a favela nasceu aqui dentro do bairro do Sacavém, como eles criaram a favela. Para muita gente que não sabe, a favela, pelo menos, ela é quase assim filial de um terreiro de mina. Um terreiro de mina, uma resistência muito forte no Sacavém chamada Turquia, do Ité da Cruz. Lá os fundadores da favela, no caso de Fafá, Eugênio, o seu Benedito Roxo, João da Cisa, aquele pessoal se reuniu em época de festa de tambor, porque o Sacavém era um bairro que tinha 8 terreiros de mina na época. Essa era a cultura principal do Sacavém. E quando terminava o tambor de madrugada, eles acabavam o tambor e iam fazer uma batucada, o cara ia beber cachaça. E com a vinda de Messias da Mangueira para cá, eles, naquela euforia, eles fundaram a favela, planejaram e fundaram a favela aqui no Sacavém. Então a favela hoje ela vem quase de oriunda de um terreiro de mina. Então podemos afirmar que os terreiros de mina, eles foram responsáveis pela fundação e criação da favela também. Foram sim, porque a coisa mais atrativa do bairro aqui nessa época eram os terreiros de mina. Dia de sábado, eu mesmo, a gente cansava de sair para olhar, para frequentar os terreiros de mina, porque o próprio meu tio também tinha um terreiro de mina muito antigo no Sacavém, que da época não da época da Turquia, mas já mais novo do que a Turquia, porque a Turquia era a maior resistência cultural que teve no Sacavém. E teve outros, como teve a dona Francilina, que era na Rua da Coragem, outra resistência muito forte, aonde a rua que a favela e o Salgueiro nasceram, a Rua da Coragem tinha essa resistência muito forte de dona Francilina. E outros tambores aí, como o tambor do padre, entende? Por incrível que pareça, um padre tinha um tambor de mina na Rua Domingos Salles. Entende? Tudo isso foi motivo para que também a favela nascesse nesse período. Que padre era esse? Olha, ele era um padre. Atenção. Gravar. 3, 2, 1. Bom, você mencionou que um padre aqui no Sacavém tinha um terreiro de mina. Pelo que eu percebi, haviam vários terreiros de mina no Sacavém. Que padre era esse? Olha, eu não posso afirmar o nome do padre. Eu sei que era um padre que frequentava a igreja católica e ele tinha esse terreiro de mina, onde o meu tio também, uma ou duas vezes também, dançou nesse terreiro de mina. O terreiro de mina era lá na Rua Domingos Salles. Hoje é transformado em casas populares. Tem pessoas que moram acho que no local que nem sabem que ali foi um terreiro de mina, e um terreiro de mina é onde o pai de santo seria um padre. A Igreja Católica é aquela que existe lá? A Igreja Católica é aquela, mas nesse tempo não existia aquela Igreja Católica. Aquela Igreja Católica ali era residência.
Ali é a residência também do senhor chamado Pio. Era um senhor muito importante aqui no bairro, muito amigo, aonde esse foi o primeiro time que eu participei de garoto. Um time chamado Uns Amigos, que foi fundado por ele, pelo filho dele, e a sede era ali na casa dele, onde é hoje a Igreja Católica do Sacavém da Rua Domingos Salles. Deu um branco, ele me desconcentrou completamente, mas tudo bem. O seu tio é o seu Oswaldo? O Oswaldo. Tá. O terreiro dele era aqui ao lado. Bem aqui de lado. Aqui. O que é feito desse terreiro dele? Acabou? Acabou o terreiro, porque o Oswaldo, antes dele morrer, ele fez uma obrigação no terreiro dele e disse que o terreiro dele, daquele dia em diante, ele fez tudo o que tinha que fazer no terreiro para que realmente a coisa acabasse ali com ele. E isso foi o que aconteceu. Só fugindo um pouquinho da pergunta, o que é que se mantinha? Por que é que vários líderes mantinham terreiros? E que força é essa que fazia com que eles cumprissem os que eles chamavam de obrigações? Olha, eu acho que essas pessoas que mantinham esse terreiro, que eram os responsáveis, que eram os donos, como os pais de santo, as mães de santo, eu acho que era uma missão que as pessoas estavam cumprindo e todos esses pais de santo cumpriram suas missões até quando partiram para outra dimensão. Voltando para a favela. Qual o melhor samba exaltação produzido na favela do samba? Samba exaltação. Na época das turmas eram samba exaltações, não era samba enredo, certo? Que você se lembra? E se puder cantar um pouco. Olha, eu me lembro de alguns sambas dessa época, principalmente do primeiro samba da favela. Esse primeiro samba criado por Messias, um bamba do samba, que dizem também que foi um dos fundadores da Mangueira, entende? O primeiro samba da favela é isso aí. Deixa eu só lembrar aqui. Ele diz assim, ó. Perdão, Senhor, se eu sou feliz, devo a ela. Ó minha flor de lis, a cidade é quem diz, quem tá na chapa é favela. É uma verdade, perdão, Senhor, se eu sou feliz, devo a ela. Ó minha flor de lis, a cidade é quem diz, quem tá na chapa é favela. Este é o primeiro ano, não é engano, que a favela vai percorrer a cidade, é uma verdade. Com seu samba de harmonia, esmagando a nostalgia, alegrando a velhice e a mocidade, é uma verdade, perdão, Senhor. O samba era curto, mas era uma coisa gostosa, assim, do jeito, é um samba do Messias, um dos fundadores da favela. Aliás, um dos fundadores da favela, fundador da Mangueira e fundador do Salgueiro. Não, do Salgueiro não. Mas dizem que sim. Não, o Messias não foi fundador do Salgueiro. O grande fundador do Salgueiro chamava-se Saturnino Ferreira Gomes. Tudo bem. Qual o melhor samba enredo da favela que você conhece e, se possível, cantarole também um pedaço? Olha, a favela teve grandes sambas de enredo. Hoje, não dá para enumerar assim o melhor samba de enredo da favela. Porque a favela tem dezenas de samba de enredo bons, entende? Então isso aí, só se a favela fizer um concurso dentro da escola, dizer assim, vamos escolher o melhor samba de enredo da favela, para ver, porque eu realmente não tenho. A gente tem um samba da criação da favela também, que conta a criação da favela, que fala também da Turquia, um samba também que marcou a época. Nessa época já do começo dos enredos da favela. Temos também aquele samba de Terezinha, que foi uma homenagem a Terezinha Rego, entende? Um dos grandes sambas. Tem homenagem a Maria Aragão. Então a favela tem dezenas de sambas bons.
Tem outro samba também, que foi em homenagem a Dilu Melo, outro grande samba também, e vários sambas da favela. Na sua opinião, qual a grande injustiça que a favela sofreu nos desfiles desse período de concurso de samba enredo? Olha, falando de injustiça, a favela sofreu muitas e muitas injustiças. A favela perdeu vários e vários carnavais, onde a favela foi a melhor, mas ela não levou. Então foi muitas e muitas injustiças. Primeiro, uma das maiores injustiças da favela foi no Carnaval de 86, onde a favela não ganhou o primeiro lugar por causa de meio ponto. Então, quer dizer, para mim e para muita gente foi uma maneira de não dar o primeiro lugar para a favela, então tirar meio ponto para que a favela não fosse campeão. Isso no Carnaval de 86, onde o carnavalesco era o meu amigo Miguel Vegas, tem um dos grandes carnavalescos também de São Luís. Fez um carnaval brilhante essa época na favela, um carnaval muito bom. E a favela, ainda me lembro até hoje, somou 99 pontos e meio. E perdeu pelo meio ponto. Era um sonho de fábrica? Não, era... Olha, rapaz, esse samba... Fábrica de sonhos, né? Não, deixa eu ver. Eu não estou muito bem lembrado esse enredo de 86, mas... Não foi um enredo que a favela não tinha desfilado em 84, ela repetiu em 86 ou não? Não, a de 84 ela repetiu em 85. Em 86, aí já foi outro enredo. Mas você se arriscaria a dizer qual o melhor samba produzido pelo quadro da favela? O melhor samba... Olha, como eu já frisei, eu não tenho hoje assim o melhor samba da favela, porque eu não gosto de ser injusto com as pessoas, porque a gente compôs na favela até 88, por aí assim. E teve muito samba bom nessa época, mas depois disso aí, continuou o meu amigo Screte, um dos maiores compositores de samba, saudoso Screte, um dos maiores compositores de samba de enredo. Ele continuou na favela juntamente com o Itanel, com o Zé Raimundo Gonçalves, e fizeram muitos sambas bons, muitos. Só para encerrar, você foi para a diretoria da escola na gestão de Adoval, não é isso? Depois que a favela havia conquistado o título de com Zé Venâncio, tu chegou a ser tesoureiro na gestão de Adoval, Não. foi isso? Eu não fui tesoureiro na gestão de Adoval. Eu era o diretor financeiro na gestão de Zé Venâncio. Então é isso, eu estou confundindo. De Zé Venâncio. Quando, no ressurgimento da favela, que fizemos uma nova diretoria, aí eu fui o diretor financeiro da época, de 77. Eu vou te dar alguns nomes aqui, eu queria só que você fizesse um breve comentário, não precisa se alongar muito não, tá? Em relação à favela. Messias. Não conheci, mas vi falar muito, um cara muito inteligente e muitas coisas boas, tão boa que ele fundou a favela. Eusébio. Eusébio conheci, estive muitas vezes junto com ele, que eu era amigo do filho dele e um grande compositor. Zé Soldado. Zé Soldado, esse aí foi um dos caras também responsáveis pelo sucesso da favela. Olha, ele era tão importante na favela, Zé Soldado, que a gente chamava ele de baliza central, para você ver, porque ele era que comandava tudo, aquelas coisas. Foi um homem muito importante na favela. Diz que ele nomeava e tirava presidentes, é verdade? Não, eu acho que não. Isso aí eu nunca... Não... É porque nessa época, não era só Zé Soldado que mandava na favela. Existia um dos fundadores da favela, que foi o primeiro presidente, chamado José Castro. Então esse era o homem forte da favela, José Castro. Zé Pequeno. Zé Pequeno foi ícone da favela. Zé Pequeno
Tudo hoje que a favela tem ali, o responsável por aquilo tudo chama-se Zé Pequeno. Era o apaziguador, ele era o homem que resolvia aquelas coisas. Hoje, tudo que a favela tem ali de patrimônio, dessas coisas, deva muito a Zé Pequeno. Então, ele na verdade, ele era mais importante do que o Zé Soldado? Ele trabalhava na CAEMA, o Zé Pequeno? O Zé Pequeno era um dos chefes, era o chefe da CAEMA na época, que não era CAEMA na época, era DAS. DAS. Depois de DAS passou a ser SANEL. Depois de SANEL que passou a ser CAEMA. Então o Zé Pequeno veio desde essa época do DAS, e era o homem que mandava por aqui. Olha, ele mandava tanto que a gente para fazer uma casa, Sacavém era só mato, uma parte. Sacavém só tinha Rua Domingos Salles, Rua da Coragem, Estrada do Sacavém, que hoje eles chamam de Rua São Luís, Rua do Canavial, não tinha Rua Nova, era pouquinhas ruas no Sacavém. Então para fazer uma casa, era Zé Pequeno quem dava os terrenos aqui para a gente fazer as casas. Inclusive foi ele que deu o terreno da favela. Inclusive foi ele que deu os dois terrenos, tanto hoje onde é a sede, vamos dizer, a sede esportiva na favela, como a sede social lá em cima, né? Como eram as festas na sede lá da Rua Domingos Salles antigamente? Olha, as festas eram boas, sabe? Na época, o Sacavém muito pouco desenvolvido, quando fazia uma festa, e a comunidade do bairro era convocada e as festas eram boas na época. As festas ajudaram muito a favela, porque a favela, aquela época, a favela tinha dois nomes, a favela do samba e chamava a favela de Masquerida, porque o povo do Sacavém abraçava a escola, naquela época. Eu ia fazer uma pergunta de um... Gente, eu estou com Alzheimer, eu tenho certeza que não é possível. Eu volto a perguntar depois. Eu estava te dando nomes para você comentar. Isso. Zé Cupertino. Zé Cupertino foi outro também que ajudou muito a favela. Zé Cupertino morava no João Paulo, mas se identificou muito com o bairro do Sacavém, pelas ajudas e pelos trabalhos que fez na favela. A escola foi muito utilizada por políticos para tentar dar status para esse político, para ele conseguir o capital eleitoral, que é o voto? Não, por incrível que pareça, não. A favela sempre foi uma escola mais independente sobre político. Entende? Na época, passou o Zé Cupertino na época, mas não era um cara que exigiu tanto politicamente da favela. Ele, porque era um cara muito bom de coração, porque lá na casa dele, no João Paulo, eu cansei de ver, o garoto, muita gente recebendo donativos, algumas coisas que ele oferecia. Ele era um cara bom, entende? E ajudou a favela, mas eu, que sempre participava lá, nunca vi ele chegar dizendo assim, eu quero o voto de fulano de tal, disse que não. Acho que ele aprendeu a gostar da escola. Eu me lembrei a pergunta que eu ia fazer. Por que é Rua da Coragem? A Rua da Coragem, quando eu cheguei aqui no Sacavém, eu fui morar na Rua da Coragem. Eu cheguei aqui com 6 anos de idade, eu vim lá do Tibiri e vim para cá. Quando eu cheguei na Rua da Coragem, que meu tio tinha alugado uma casa para minha mãe, para eu e minha mãe, que eu fiquei sem pai muito cedo, eu fiquei sem pai com 3 anos de idade, e meu tio aqui, Oswaldo, meu padrinho, me ajudou muito, alugou uma casa e a gente veio para a Rua da Coragem. Então, Rua da Coragem, na época, era uma rua assombrosa. Entende? Então, tinha muitas histórias da Rua da Coragem. Então, acho que por isso, antes da gente chegar aqui, já botaram Rua da Coragem por esses motivos, as coisas que aconteciam, coisas de anormais que acontecia na Rua da Coragem. Não era criminalidade? Não era criminalidade. Era coisa, vamos dizer, de outras dimensões que saiu de lá e vinha aparecer na Rua da Coragem. Talvez dos terreiros de Minas surgissem? Podia ser também. Bom, voltando às pessoas. Eu não vou perguntar a todo mundo que eu não conheci, mas há os que me veio à cabeça. Seu Boca. Seu Boca
Seu Boca, a gente não tem nem comentário sobre favela, porque Seu Boca, acho que uma parte do coração dele era a favela. No entanto, Seu Boca e a família dele, todo mundo ajudou muito, muito, muito a favela. E Seu Boca, em termos de favela do samba, é um cara muito de alto astral. Mãe Francilina. Olha, a mãe Francilina, eu não conheci ela assim, fazendo assim parte assim da favela, e eu conheci mais ela assim como mãe de santo, dona de terreiros de Minas, mas sobre a respeito da favela eu não posso falar que eu não conheci isso. Screte. Screte. Screte é o maior compositor de samba de enredo da favela. É o maior, só isso aí para Screte, o maior compositor e o cara que a favela morava dentro do coração dele. Tião. Tião é outro também. Esse aí, acho que ele morreu magoado, porque o tanto que ele amava a favela, eu acho que muita gente não sabia o tanto que esse amigo Tião amava a favela. Dona Quinha. Dona Quinha, importante na favela, ajudou a favela acho que já dos anos de 80 de 80 para cá, de 80, e Dona Quinha foi importante na minha favela. Juarez Coutinho. Juarez, esse aí era um apaixonado. Esse aí largava as coisas de fazer na casa dele, mas ele vinha para a favela, para fazer isso, para fazer uma coisa, para fazer outra. E até se desesperava porque quando fazia alguma coisa, a favela que não dava certo. Era um cara apaixonado também pela favela. Fafá. Fafá, um dos fundadores da favela, e quem conheceu o Fafá sabe que ele foi favela até quando partiu. Adoval. Adoval chegou na favela no ano de 79, já para 80, o Carnaval de 80. O Carnaval de 80 já foi sob a presidência de Adoval, com um tema Laranja Madura, aquele samba gostoso feito pelo nosso amigo Screte e Olegário, dois saudosos. E Adoval contribuiu muito com a favela. Esse terreno da favela até os anos 80, ele era cercado de palha, esse terreno aqui de baixo. Quando a Adoval assumiu, porque a Adoval veio para a favela através de Zé Pequeno. Adoval era o que era engenheiro da Caema, trabalhava aqui com Zé Pequeno, e Zé Pequeno botou na cabeça dele que ele devia ser o presidente da favela. Adoval não era de carnaval na época. Então ele chegou e esse patrimônio de murar a favela, fazer barracão, que hoje já foi renovado por nova diretoria hoje, isso aí foi trabalho de Adoval. Mestre Júlio. Mestre Júlio não tem nem o que falar de Mestre Júlio, porque Mestre Júlio já é quase um dos patrimônios da favela, porque é ele que segura, porque o forte, o grande esteio da favela chama-se a bateria. E Mestre Júlio é responsável por isso aí. Renato Luiz. É importante. Renato também foi outro presidente que foi importante na favela. É um cara que contribuiu muito, ganhou muitos títulos pela favela, brigava pela favela e hoje é uma pena essas pessoas estar assim fora da favela, porque se as pessoas tivessem tudo dentro da favela, a favela seria muito mais forte ainda do que é hoje. Então o Renato é foi um cara muito importante na favela. Babá. Babá foi outro também. Entende? Apesar do seu jeito, da maneira de dirigir as coisas, mas ele teve uma importância muito grande na favela, porque foi um cara que, quando ele se tornou presidente da favela, ele ficou, bem dizer, quase que só. Mas ele não baixou a guarda e não deixou a favela cair. Então Babá tem a sua importância e grande na favela. Seu Joca.
Seu Joca e a família de Seu Joca são com os contribuintes assíduos à favela. E o Seu Joca é uma pessoa que merece um grande respeito, porque hoje eu acredito que seja a pessoa mais velha que está na favela, pelo tempo da favela. Então, Seu Joca, a sua família tem uma importância muito grande na favela. Dona Tereza? Dona Tereza também. Dona Tereza, acho que Dona Tereza já veio desde a minha época. Dona Tereza na favela. Dona Tereza, o saudoso Nhaguissa, o marido dela também. Então, foram pessoas marcantes, pessoas que marcantes dentro da escola. Geisa Moraes? Geisa, o tempo que Geisa teve aí, eu não tive assim um contato assim direto com Geisa, porque eu já tinha me afastado da favela quando Geisa chegou. Mas por tudo que eu ouvi falar, Geisa também deu sua grande contribuição à escola. Eu acho que é isso. Eu não perguntei sobre os atuais diretores, porque eu acho que a gente é que está promovendo. Certo. Tá? Mas tem alguma coisa que você gostaria de falar que eu não falei, que eu não perguntei? Tem. Olha, eu queria... Não, eu não quero falar, eu vou conversar. Isso que eu vou conversar é só quando eu clico fora do ar, a gente vai conversar. É só o tema, só para a gente depois relembrar. É sobre a fundação da escola. Mas é isso que eu tô querendo, é por isso que eu tô querendo fazer. Então vou falar. É por isso, sim. Eu acho que alguém se equivocou na fundação da escola. A favela não é de 1950. A favela é de 1951. A favela foi fundada no dia 26 de outubro de 1951 e saiu no Carnaval de 52. Certo? A favela saiu em 52, 53, 54, 55 e 56. Em 57 a favela não saiu na passarela. Por quê? Porque o seu fundador faleceu, chamado Messias. Messias faleceu já para o final de 57, de 56, para o começo de 57. Aí, esse tempo, as pessoas ainda guardavam a memória das pessoas, a favela não vai sair porque o fundador morreu. Aí foi o ano que fundaram o Salgueiro, na Rua da Coragem. Na casa da dona Continha Fonfonfon, foi o ano de 1976, do final, quando disseram que a favela não vai sair porque Messias morreu, aí fundaram o Salgueiro. 56? Aí Messias morreu em 56? Em 56. Em 57 não desfilou? Não desfilou a favela, 57. Aí, em 57 o Salgueiro desfilou? O Salgueiro já desfilou em 57. Mas foi fundado em 56. Em 56 o Salgueiro vai desfilar em 57. Tá. É verdade que, tu não estava aqui, eu acho, nessa época, que Mãe Francelina acolheu, no primeiro momento, a favela para ensaios e para reuniões no seu terreiro? Olha, pode ser, eu não vou falar assim uma coisa assim que eu não sei, não tenho certeza. Mas pode ser porque todas essas pessoas eram ligadas à favela na época, que era só favela. E ela, como tinha um terreiro de mina muito famoso na Rua da Coragem, pode ter acontecido isso, sim. Como era o nome do terreiro dela? Não, o terreiro dela eu não sei o nome, eu sei que chamava só o terreiro da Mãe Francelina. Não era o terreiro do Egito, não, né? Não. Então era isso, eu acho que ajudou muito, sim, a gente vai aprofundar tem mais coisa pra gente ter. Obrigadão, Riba, muito. Esta ação tem o apoio da Lei Aldir Blanc por meio da Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Maranhão e Governo Federal.